Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem. Eu quero lembrar, antes de nós começarmos esse vídeo, que hoje nós temos live lá na comunidade fechada, às 10 horas, tanto na comunidade fechada quanto no Patreon. Nós vamos explicar essa questão geopolítica toda, essa questão internacional que nós estamos vivendo, quais grupos lutarão contra quais grupos estão se formando e quais os tipos de pessoas que se alinham com um lado e com o outro, e por que é que você, por exemplo, tem uma maior simpatia por um lado ou por outro. Nós vamos explicar tudo na comunidade fechada, tratar de vários assuntos, esse é um deles, e ele está conectado com o vídeo que nós vamos apresentar agora, falando da vitória de Orbán, que está enviando um aviso então para o Oeste. Isso passou como se fosse um arrepio pela coluna vertebral da classe dominante, porque isso acendeu um alerta vermelho aqui no Ocidente, ou melhor, aqui não, porque o Brasil por eles nem é considerado como parte do Ocidente. Então a matéria diz que o líder húngaro há muito anda na corda bamba entre a União Europeia e outros homens fortes, mas está ficando mais difícil manter seu equilíbrio. Quem seriam esses outros homens fortes? Eles estão se referindo a Vladimir Putin, que está aqui desenhado nessa imagem, o Xi Jinping e outros. Então eles estão dizendo que Orbán está tentando se equilibrar entre uma coisa e outra. Por um lado, ele mantém essa política mais conservadora dentro do seu país, ele não é considerado nem mesmo pela mídia ocidental como extrema-direita, porque existe um partido ainda mais à direita do que o de Orbán, mas ele contraria frontalmente várias políticas que vêm de Bruxelas, que é, digamos assim, a capital da União Europeia agora, e que tem uma vertente de poder contrária das vontades que são expressas tanto por Orbán quanto pelo povo que leva ele ao poder naquele pequeno país. Por exemplo, aqui nós vemos uma iniciativa ocorrida lá em 2017, eu fiz um vídeo sobre isso na época, onde Bruxelas chegou até mesmo a iniciar uma ação legal contra a Hungria por conta das universidades. Mas o que aconteceu? A Comissão Europeia decidiu na quarta-feira da época, isso é uma matéria lá de abril de 2017, 5 anos atrás, então a Comissão Europeia decidiu naquela época iniciar uma ação legal contra uma controversa lei húngara de universidades que pode levar ao fechamento da Universidade Central Europeia, CEU, fundada por quem? Pelo magnata americano Jorjão. Eu não posso mais falar o nome dele aqui porque dá problema no vídeo, É o Jorjão, tem apelidado ele, que anunciou o vice-presidente do Executivo Comunitário. Então, acabou que, por uma iniciativa de Viktor Orbán, que venceu essa questão também, a universidade acabou indo pelo ralo lá, porque na mentalidade de Orbán e daqueles que o levaram ao poder, as universidades são centros de formação técnica, sim, mas também ideológica. Isso é lógico, Nós sabemos como as coisas são em todos os países do mundo, nós não estamos isolados do restante do mundo. Então lá você forma tanto técnicos, pessoas que vão contribuir para o país, como militantes, seja de uma ideologia, seja de outra. E Orbán não queria militantes que levassem, que aprendessem essa ideologia do Jorjão aí e acabassem então sendo utilizados por ele como ferramentas. Mas por que especificamente a Hungria? Por que Jorjão estaria por lá? É porque ele, veja só aqui, ele é nascido lá, ele nasceu em 12 de agosto de 1930 em Budapeste, na Hungria. Então ele é do país. E Budapeste é uma cidade, a capital do país, relativamente pequena. Ela tem hoje, ou melhor, ela tem em 2017 1.779.000 pessoas. Então, talvez hoje tenha 2 milhões. Você imagine há 90 anos atrás quantas pessoas teria em Budapeste. Uma quantidade muito ínfima de pessoas, quando Jorjão nasceu. Então, portanto, figuras como o Viktor Orbán e Jorjão são muito conhecidas um dos outros. Eles se criaram juntos. Jason, mas a população da Hungria é muito grande. A Hungria hoje tem mais ou menos, aqui pessoal, 10 milhões de habitantes. É um censo já um pouquinho atrasado, de 20 anos atrás. Talvez tenha aí 1 ou 2 milhões a mais, Vamos colocar aí 11 milhões, seria aproximadamente a população de hoje. Só que você tem de imaginar que, primeiro, nós estamos tratando de questões que aconteceram
70, 80, 90 anos atrás. Então, a elite daquele país, evidentemente, que cresceu junto, né? O Vítor Orbán e o Jorjão e muitos outros aí que seriam parte de uma elite daquele país, cresceram juntos, se conhecem desde jovens. Isso eu não preciso nem conhecer a história deles para concluir isso. Os meios em que você vive, eles se tornam muito menores porque você acaba vivendo dentro de uma bolha que faz menção ao interesse que você tem, né? A classe social de que você vem também, ou da qual você pertence ou passa a pertencer. Por exemplo, se você falar com atletas de alto rendimento de um setor específico, seja do futebol, seja do atletismo, não importa de qual, eles vão lhe contar que eles conhecem pessoalmente vários atletas de alto nível do mundo, se não todos, né? Os grandes campeões se conhecem, porque eles vivem num nicho muito pequeno. Então nós temos um planeta de quase 8 bilhões de pessoas, mas como é uma bolha muito pequena, um nicho muito pequeno, as pessoas acabam se conhecendo. Se você é de um setor industrial, sei lá, de calçados, você vai conhecer as grandes cabeças do setor de calçados, se você participa em feiras, etc. Então o mundo se torna pequeno quando você trata de uma bolha, né, em que as pessoas vivem. E, evidentemente, tanto o Jorjão quanto o Orbán vêm dessa pequena bolha dentro de um pequeno país chamado Hungria, e o Orbán então tem vencido nessas disputas com Soros, que inclusive acabou saindo aí do país, né? Hoje ele não vive mais lá. E tratando da questão em si, né, toda essa introdução é para que você entenda o contexto. A vitória eleitoral de Orbán na Hungria, então, será saudada com alegria, eles dizem aqui, em Moscou, numa referência ao Putin, em Pequim, numa referência a Xi Jinping, e Mar-a-Lago. Por que eles estão citando Mar-a-Lago? Porque seria, então, a sede ali preferida de Donald Trump na Flórida, né? Então, eles estão dizendo que Orbán faz parte dessa trinca, né? Ou melhor, ele está associado a essa trinca de Moscou, Pequim e Mar-a-Lago. E aí eles dizem que essa vitória é recebida com consternação aonde? Em Bruxelas, sede da União Europeia, e Kiev, mas não só, né? Também em Washington. Então, antes das eleições parlamentares húngaras, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano em apuros, chamou Orbán de praticamente o único líder na Europa a apoiar abertamente Putin. O primeiro-ministro húngaro se vingou imediatamente após reivindicar a vitória, quer dizer, após o fechamento das urnas, destacando Zelensky como um dos oponentes que ele derrotou ao lado de burocratas de Bruxelas e da mídia internacional. E isso é um fato, né? Toda a mídia internacional que tinha a possibilidade de influir direta ou indiretamente na eleição da Hungria o fez. A pressão dos burocratas de Bruxelas também, e até mesmo declarações advindas de Zelensky acabaram tentando interferir nas eleições e, de certa maneira, interferiram de tal forma que Orbán teve até de mudar um pouco o discurso dele, amainando essa proximidade que ele teria com Putin, né, para ganhar os eleitores mais moderados. Então, mesmo permitindo a euforia da noite eleitoral, a provocação de Orbán a Zelensky no dia que aparentes CDG brutais cometidos contra os civis ucranianos foram descobertos, foi grotesca, mas não deveria ter sido surpreendente. A Ucrânia é que está pagando caro, né? A Ucrânia está no olho desse furacão, o povo ucraniano está pagando caríssimo por conta dessa disputa, eu vou falar aqui exatamente o que é, dessas duas ordens mágicas, porque são duas ordens mágicas que estão lutando, pessoal, sociedades secretas. E é disso que nós vamos falar um pouco também na comunidade fechada, na live de hoje do Patreon também, né? A Ucrânia está sofrendo ali no meio essa disputa internacional, que ao final das contas, lá em cima, no topo, é uma mesma coisa, ela se divide em duas, nessa dicotomia do segredo 88, que eu chamo, mas ao final das contas é uma coisa só. E aí eles brigam entre si, eles disputam entre si, e eles estão levando o mundo para um desfecho terrível, né? Não há mais volta disso, na minha opinião, eles não têm mais como retornar. Foi cruzado o Rubicão após esse ingresso dentro da dentro da Ucrânia, e não há mais volta. Então, eles colocam coisas como que no passado Orbán elogiou Putin por tornar a Rússia grande novamente, fazendo uma referência ao quê? Aquilo que
Trump falava a respeito dos Estados Unidos, né? Então, Donald Trump é outro fã de Orbán. No início desse ano, o ex-presidente dos Estados Unidos endossou a tentativa de reeleição do líder húngaro, chamando-o de líder forte, que fez um trabalho poderoso e maravilhoso. Orbán também cultivou uma relação especial com a China de Xi Jinping. A Hungria foi o primeiro estado da União Europeia. Eu não vou entrar nessas palavras aqui, porque não me interessa esse assunto, porque me dá até arrepios, até porque também eu creio que nós vamos passar por isso aí tudo novamente, tá, pessoal? É uma crença minha, eu posso estar errado, mas eu acredito que sim. Então, esses tipos de atos que chamam a atenção explicam por que uma eleição na Hungria, um país com pouco menos de 10 milhões, ou cerca de 2%, então eles estão dizendo aqui que tem menos de 10 milhões, teria diminuído, cerca de 2% apenas da União Europeia, assumiu importância global. Por quê? Porque é um símbolo, né? É um país pequeno dentro da União Europeia, ele já é pequeno, e a União Europeia não é tão grande em termos de população. Então, a Hungria só tem 2% da população europeia e se tornou uma questão global. Como é possível que Orbán tenha novamente vencido dentro da Hungria, apesar de todas as forças opositoras? Eles não estão entendendo, talvez em breve comecem a compreender, que há um ponto de virada, que todo aquele esforço que eles vinham fazendo para implantar essa agenda, ele vai ter um ponto de virada. Não é que a agenda não vai ser implantada, na minha opinião, ela vai acabar se acelerando, porém, por uma mão inversa. As coisas vão mudar no mundo inteiro, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tudo tende a mudar, e nós vamos falar sobre isso na live também, mas eu vejo que da Rússia nós veremos nascer um sistema nacionalista expansionista, quer dizer, de uma nação forte com outras como seus satélites, e isso forma um dos futuros blocos econômicos, políticos e sociais, que eu chamo de reinos, né, da nova ordem. Então será uma nação nacionalista e expansionista, socialista e conservadora, né? Então é uma mistura de várias coisas num lugar só. E isso vai influenciar a União Europeia, vai influenciar os Estados Unidos, o Brasil e o resto do mundo. Quem viver, verá. Bom, o vídeo já está ficando um pouco longo, mas vamos só concluir com o seguinte parágrafo. Então, apesar desse recorde, ou por causa dele, né, dessas vitórias consecutivas, Orbán é o favorito dos pró-Trump nos Estados Unidos. Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Trump, rotulou o líder húngaro de herói. Tucker Carlson, da Fox News, mudou todo o seu show para Budapeste por uma semana no ano passado, para mostrar a Hungria de Orbán como um possível modelo para os Estados Unidos. Então você vê, eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, eu sou aqui apenas alguém que compreendeu o jogo e está relatando eles para vocês em termos geopolíticos aqui, né? Então nós vemos aí um alinhamento do que está acontecendo tanto de um lado quanto de outro, pessoas que têm uma afinidade em comum e um objetivo em comum. Esse objetivo é a agenda de cada um, que ao final das contas vai se fundir. É como se fosse um clash de civilizações, onde há uma tese e uma antitese que vão se bater, se atritar até que os dois fiquem no amálgama, se fundam e virem uma síntese. E essa síntese, então, vem depois desses 10 blocos que vão se formar, e essa síntese, então, será, portanto, uma nova organização pós essa próxima organização aí que nós estamos vendo nascer agora. Essa que está nascendo agora durará muito pouco tempo. Por quê? Porque todos esses líderes eles terão um só pensamento. Então, eles não tendem a manter consigo o poder por muito tempo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu aguardo vocês lá na live. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.